Galera, tá faltando o like. Dá like aí pra gente. Tô vendo aqui agora. Foquinha ainda não falou, né? Tô estranhando, mas tá com pouquíssimo like. Então dá like no ao vivo pra gente. E bora falar. Deixa eu tirar aqui para não dar um rame esse cabo aqui, que o Aníbal tinha até me falado. Melhorou, não foi, Aníbal? Se tava, melhorou, né? Vamos falar agora de outro papo que eu separei aqui. Nós separamos, que rolou ontem, né? A proposta para Zé Lucas. Eu diria assim, a suposta proposta para Zé Lucas. Né? A informação foi do meu querido Daniel Leal, lá do Globoesporte.com, e eu não estou dizendo que ele está mentindo, não, pelo amor de Deus. O que a gente está dizendo aqui, querendo entrar nesse contexto, é que não vaza nada, né, via essa diretoria de proposta, principalmente da Europa. A proposta foi de 80 milhões, segundo a matéria. O presidente também confirmou que teve essa proposta e que ele negou 80 milhões. Não é que eu não acredite, claro que não. Mas é muita coincidência e está certo. A assessoria de comunicação e eles fizerem uma estratégia aí, fazerem ou fizerem? Não. Fazer. Que eles façam, né? Fazer não. Desculpa. Digerir não. Que eles façam uma assessoria de comunicação onde tentem, ao máximo, tirar o foco daquela situação que é difícil tirar. Que é a famosa cortina de fumaça. Pronto, cortina de fumaça. Eu não duvido, porque a situação do esporte é não divulgar nem a proposta, nem o valor. Do nada surge valor e proposta, só não surge o clube. De toda forma, tem dentro da matéria, né, que tem até o presidente falando, o que também é uma situação atípica para negociações com a Europa, né, dirigentes do esporte falando. Gente, como é que eu sou colega, amigo de muita gente lá no esporte? Aqui é meu trabalho, aqui é meu ganha-pão. Eu não vou estar fazendo assessoria de comunicação para ninguém. Né? Eu estou dando a minha coordenada do que eu acho. Eu acho muito estranho, né, Yuri falar, dizer números, Clube da Europa. A única coisa assim que vem ao encontro, não que pelo amor de Deus, estou falando Daniel não, Daniel é meu amigo, que vai ao encontro realmente da situação que foi dita por parte do clube, é que realmente já tem mais de mês. A gente falou aqui que tinha clubes naquele momento da Liga. Como é o nome da Inglaterra? Premier League, Liga Espanhola e Premier Itália. League, Espanha, Premier League. Eu falei Itália, foi? Tu lembra? Acho que falasse Itália, Premier League e La Liga. Pronto. E tinha, salvo engano, também da Emirados Árabes, aquele mercado de lá. E observando. E que equipes já teriam mandado propostas, no plural. Aquele momento, início do Campeonato Brasileiro, ou antes do Campeonato Brasileiro, não tinha problema nenhum, então ninguém comenta porra nenhuma. Né? Porque poderia aproveitar, não, realmente tivemos propostas, no plural. Eu que disse que teve, porque teve. Não só foi contato para saber, não. Teve contato e teve propostas. Né? Valor, não sei o quê, eu não sei. Quando eu sei, eu digo essa porra aqui e acabou. Não tem problema comigo, não. Agora eu não fico dessa de dando barrigada e dizer, olha, eu estou sabendo, mas veja só. Né? Aqui não tem isso, não. Não sei. Não sei mesmo. Mas que teve proposta, eu sei. Teve sim, tá? Chegou para mim esse tipo de situação. Aníbal, você como um grande torcedor do esporte, como é que tu vê essa questão da proposta do Zé Lucas Vamos lá. No aspecto macro, e um momento ruim chega uma proposta de 80 milhões, que é maior do que a proposta do outro, e negaram. Pedro Lima foi 60, né? Não, foi... 60 milhões, 60 e poucos milhões. Quem, que, onde, quando, como e por quê? Responda as 6 nuances aqui. Vamos lá. Vamos igual a Jason, por partes. Eu primeiro não venderia agora. Por quê? 80 milhões de reais pode parecer um número muito grande para nós brasileiros, mas 80 milhões de reais, nos valores atuais, eu fiz o cálculo agora um pouco aqui, é aproximadamente 12 milhões de euros. 12 milhões de euros é uma quantia irrisória para qualquer clube mediano aqui da Europa.
O Benfica aqui de Portugal paga isso basicamente para nada. Para quem não sabe, Enzo Fernandes, campeão do mundo pela Argentina, foi tirado do River Plate por 20 milhões de euros. Deixa eu te dar um detalhe. Euros. Deixa eu te dar um detalhe para tu Foi continuar. não, Eu foi não. estava vendo, porque eu não estou aguentando assistir canais fechados e abertos sobre o Campeonato Brasileiro. Sou obrigado a ouvir para ter noção dos outros clubes, mas que tá um saco, tá? Porque ninguém fala daqui. Eu dava uma deletada nesses canais enlatados, mas cada um consome o que quer. Eu ouvi falando sobre aquele time da Inglaterra, esse menino que saiu daqui, que é a seleção brasileira, foi um dia desse, a Lapa de Negão da Porra, que foi vendido do esporte para lá para a Europa, que o técnico Eduardo Batista disse que era jogador de Europa, e a galera aqui, inclusive colegas da imprensa, dizendo que era brincadeira isso, o cara dizer isso. Joeliton. Tá me ouvindo? Caiu lá. O cara estava dizendo. A matéria era sobre ele, sobre o time, e tem um canto dessa torcida que diz assim: que ele é isso, ele é aquilo. E ele somente custou tantos milhões. Somente custou tantos milhões. O que para o esporte foi um dinheiro do cacete. A torcida canta que foi como se fosse de graça. Entendeu? Você estava fora. Eu falando do Joeliton, que foi vendido, né? Que o Eduardo Batista falou Sim. da Jogador da Europa. Jogador de Europa. Eu não falei nada disso, porque quem sou eu para dizer que o João está dizendo que está lá no dia a dia, mas não só a torcida, como também colegas da imprensa galhofando, tirando onda. Hoje ninguém diz, né? Eu errei. Mas. Sim, o que eu estava falando, Alessandro, é o seguinte, só para pegar meu raciocínio. Continua. 12 milhões de euros é um valor irrisório. O Benfica pagou para Enzo Fernandes 20 milhões de euros, se eu não me engano, à época, para tirá-lo do River Plate, e o Chelsea pagou 120 milhões de euros para tirá-lo do Benfica, e ele hoje está no Chelsea. Então, por exemplo, 12 milhões de euros é nada. É nada. O Benfica, por exemplo, poderia chegar e, ó, toma aqui o Sport, o valor. Eu penso que o Sport, mantendo-se na primeira divisão, ele vai valorizar-se-á ainda mais. Isso é um fato inexorável. O menino entrou em Itaquera, parecia que estava jogando bola, uma pelada ali em Casa Caiada, naquele campo de Casa Caiada, em frente à praia. Ele jogou contra o Fortaleza magnificamente bem, contra o Fortaleza. Ele não sente nada. Então, assim, detalhe, esse menino ele vem sendo monitorado há um certo tempo, né? Ele foi campeão brasileiro sul-americano como capitão do Sul-Americano Sub-20. Ele vai, Sub-17, melhor dizendo, ele vai disputar a Copa do Mundo Sub-17. Eu falei aqui, você ouviu primeiro, não duvido que ele também seja convocado para a seleção Sub-20 e disputa o Sul-Americano Sub-20, porque as Copas do Mundo Sub-20 e Sub-17 vão ser em meios distintos. A Copa do Mundo Sub-17 vai ser no final do ano e a Copa do Mundo Sub-20 vai ser no meio do ano. Então é possível que ele tenha duas seleções, porque ele tem idade para ambas. Então, assim, eu não venderia agora. Obrigado, Yuri, tamo junto. Até porque, torcedor, ele só pode viajar e ser negociado no próximo ano, porque pela FIFA ele só pode ser negociado quando ele tiver 18 anos, maior de idade. Então, ele só pode ser, vendido ele pode ser, mas ele só pode ir, por exemplo, ao país destinado quando ele completar 18 anos, apenas em julho de 2026. Correto. Então, das duas, uma. Ou ele vai ficar um ano lá só treinando, jogando pela base do time que ele for vendido, ele vai ficar no esporte, jogando, e quando der julho de 26, ele pega o passaporte dele e vai embora. Deixam no Brasil jogando. Para pegar cancha, pegar músculo e tal, e tudo mais. Depois ele vai. Com o Hendrick foi assim. Ele ficou jogando pelo Palmeiras, quando deu 18 anos, ele pegou o passaporte dele e foi embora. Então, assim, ele vai ser... Gente, vê só. Zé Lucas será vendido. Isso é um fato. Observe o verbo. É imperativo. Será vendido. Zé Lucas vai ser vendido. A questão é quando vai ser vendido. Ele vai ser vendido agora. O que vale saber é 2 pontos. Quando isso vai acontecer? Né? Quando isso vai acontecer? Agora, é óbvio, ele nos mantendo na primeira divisão, a proposta vai ser uma. Valorizado. O Sport caindo,
valor vai ser outro. Isso é um fato. Eu acho que ele vai ser vendido ainda esse ano. Principalmente se o Sport cair de divisão. Total. Porque vai ter que Eu pagar débito de Matheus Alexandre, vai ter que pagar débito de Carlos Alberto, vai ter que pagar débito de N coisas. De N coisas. Né? Então, assim, é, Zé Lucas tende a ser uma salvação da lavoura? Talvez. De novo, o Sport se mantendo na Série A é uma coisa, é um X. O Sport caindo é X menos Y. Então, tudo vai depender, são várias variáveis, feito cantor G, L, M. Então, a gente precisa entender isso. Né? E outra coisa, eu acho o Zé Alessandro muito bem centrado. Né? Ele deu uma entrevista recentemente para João Vitor Amorim na Rádio Jornal, com o pai dele. Ele parece ser muito bem centrado. Né? Totalmente diferente, por exemplo, de Marcelo Aju, que não teve o que ele teve, né? De ter uma família estruturada, de ter, né? De ter um discernimento, né? De ter Marcelo Aju poderia estar onde o Zé Lucas está hoje, e não está. Está na Atlético, disputando segunda divisão, e pelo que eu estou vendo nos scouts, ele nem relacionado está sendo para jogar. Né? Foi emprestado para ganhar cancha, Eu renovou o acho que é isso. contrato. E a galera, só para falar daí, para aproveitar, e a galera aqui pedindo ajuda no esporte. Pronto, a Pois gente quer é, ajudar, mas não pode opinar desse jeito. pois é. Então, assim, eu acho, Alessandro, que isso pega também, sabe? Então, assim, ele parece ser um menino muito bem centrado. E outra coisa, tá? Eu não duvido, por exemplo, que o próprio destino de Zé Lucas seja um Wolverhampton da vida, pelo fato de que, ó, eu tive uma boa experiência com o Pedro Lima, o Wolverhampton vai ficar na Premier League, porque não caiu, apesar de ter começado mal, né? Ele vai começar, você já tem um know-how de ter dado certo com o Pedro Lima, de ter atuado em alguns jogos da Premier League, pelo primeiro ano dele, né? Então, assim, e outra coisa, isso é visibilidade. Imagina você ter três jogadores do esporte, da base do esporte, na Premier League. Você ter, por exemplo, um Joelton no Newcastle, um Pedro Lima no Wolverhampton, e você ter um Pedro Lima no Chelsea. Maravilhoso, cara. Imagina você ter três jogadores de esporte disputando a Premier League. Bicho, absurdo. Né? Espetáculo. Espetáculo, espetáculo, espetáculo. Beleza, meu querido. Beleza. Galera, olha o Pix. Né? Olha o Pix aí na tela, tem QR Code, tem também a chave Pix, 47 173 210 1000 ao contrário, traço 45, 47 173 210 1000 ao contrário, traço 45.